Olá, galera, como vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Cristiane. Hoje a gente vai dar continuidade ao gênero iniciado na aula passada, o editorial. E também vamos conhecer o período composto por subordinação. Eu preciso hoje que vocês estejam com caneta e caderno nas mãos, porque nós vamos começar essa matéria, o período composto por subordinação, que é uma matéria bem longa, bem extensa, e hoje vai ser o início dela. Então, tudo que eu falar sobre isso, quero que vocês anotem aí, certo? Para que vocês não se percam lá pelo meio do caminho, não tenham esse comecinho, ok? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos ler esse editorial, para daí depois a gente vai fazendo as atividades sobre ele. Então, ele se chama O Dever de Casa. O Rio foi duramente castigado a partir de anteontem à tarde por um temporal, que já dura mais de 24 horas. Em consequência, a cidade entrou em colapso. A água alagou todos os corredores de tráfego mais importantes, interrompendo o trânsito. Faltou energia elétrica em vários bairros. Pararam o serviço de trens, o metrô e os aeroportos. Muitas pessoas só conseguiram chegar em casa no dia seguinte, isto é, ontem. Por isso, o prefeito determinou que as escolas não funcionassem e que as pessoas não saíssem de casa, aguardando o restabelecimento dos serviços urbanos. A ponte Rio-Niterói foi fechada no sentido Rio-Niterói, porque o rio não tinha condições de absorver o trânsito. Mas o pior aconteceu nos morros, onde habita parte da população mais carente. Até ontem à tarde, contavam-se 95 mortos, além de feridos, vítimas de deslizamentos de encostas que soterraram seus barracos nas favelas. Todos os mortos habitavam áreas de risco, que foram ocupadas irregularmente. A natureza, o clima e o aquecimento global têm parte nesses desastres, mas a responsabilidade maior é dos homens e, entre esses, dos administradores públicos. As chuvas apenas expõem a precariedade da infraestrutura de nossas cidades, que nunca estão preparadas para enfrentar as intempéries, já que as obras são ditadas por interesses eleitoreiros. Alguns moradores do Rio comentavam ontem que até hoje nenhum prefeito da cidade foi capaz de acabar com os alagamentos da Praça da Bandeira, na Zona Norte. Não tem desculpa. Se não o fizeram, foi porque não quiseram. Esse editorial ele foi tirado do jornal O Tempo e ele não é agora deste ano. Ele já faz 10 anos, dia 7 de abril de 2010. Parece que ele é super atual, percebem? Se eu não falasse que ele não é de agora, nós só saberíamos porque estamos em falta de chuva nesse nosso período, né? Mas ele parece super atual. Vocês talvez estejam se perguntando qual é a diferença entre esse texto e a carta do leitor, a carta ao leitor, o artigo de opinião, né? Porque ele é bem diferente do editorial que nós lemos na aula passada, não é mesmo? Lembram daquele editorial que falava sobre o Natal? Então vejam, a gente só sabe, na verdade, que ele não é um artigo de opinião, porque ele vai estar lá no início da coluna e ele vai estar com aquela assinatura que a gente comentou, que não é assinatura com o nome, mas sim com o nome da equipe embaixo, né? Então ele traz também aquele cunho persuasivo, né? Ali ele comentou sobre a precariedade dos lugares, sobre a falta de providências, né, dos órgãos responsáveis. Então tem sim aquele cunho crítico, que nós já estamos super acostumados nas nossas aulas, certo? Nos jornais diários, geralmente o editorial está relacionado a um assunto do momento. Que fato
Lembrem de fato e opinião, que também eu venho falando muito nas aulas. Que fato motivou as pessoas, né, do jornal, enfim, a escreverem este editorial, tá? Escrevam aí no caderno de vocês. Fato que motivou o editorial. Então, o fato que motivou a escrita desse editorial foi os constantes alagamentos na cidade e a falta de uma tomada de atitude governamental, né? Então, óbvio, o rio passou ali pelo caos, aquilo deixou a população transtornada e essa regularidade com que isso vem acontecendo fez com que o pessoal do jornal escrevesse sobre isso, né? Sobre essa falta de tomada de decisões. Agora, eu quero que vocês façam aí no caderno de vocês uma relação entre o título com o conteúdo do texto. Vamos voltar lá ao título só para vocês verificarem novamente? O título é O Dever de Casa, tá? Relacionem o dever de casa ao conteúdo. Por que eu estou pedindo essa atividade? Porque geralmente, quando eu peço em sala de aula para o meu aluno escrever um texto, ele já pergunta, tem que pôr título? E eu vejo os alunos indo em busca de um título no início, antes de escreverem, né? Eu não posso, gente. Por quê? Porque o título tem que ter a cara do texto e não o texto ter a cara do título, certo? Então, relacionem por que será que o pessoal do editorial, que fez esse editorial, escolheu esse título, ok?
antes de eu ler a resposta que eu trouxe para sugerir para vocês, eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre o que é um dever de casa, o que é uma tarefa, o que é uma lição, né? Então, eu estou na escola, de repente o professor fala, agora a gente vai anotar então uma tarefa para vocês fazerem para casa. É aquilo que eu devo fazer sem a presença do meu professor para ver se eu entendi, né? Então, claro que é uma metáfora para os governantes, né? Então, de repente, quando eles não eram governantes, provavelmente eles também criticassem as mesmas ações. E será que quando eles passaram a governar, eles souberam fazer o dever de casa? Certo? Então, eu trouxe aqui como sugestão, né, gente? Lembrando que cada um vai fazer a sua resposta. O título refere-se às atitudes que deveriam ter sido tomadas pelos governantes do Rio para prevenir as catástrofes ocorridas e citadas no corpo do editorial. Quem quis ir aprofundar mais ainda e colocou a fonte ali, a data, ótimo, certo? Indique se os trechos a seguir expressam fatos ou opiniões. O texto, para ser bem escrito, ele deve até confundir um pouquinho o leitor. Eu não posso partir do achismo. Lembram? Eu gosto, eu não gosto, eu acho, eu não acho. A gente não tem que achar nada no texto, né? Nós temos que embasar teoricamente, fundamentar os nossos argumentos. Então, esse texto foi tão bem escrito que eu preciso parar para pensar um pouquinho. Será que isso é um fato ou isso é uma opinião das pessoas do editorial? As chuvas desse início de ano estão sendo a desgraça de muitos governantes. Isto é fato ou é opinião? Muitas pessoas só conseguiram chegar em casa no dia seguinte, isto é, ontem. Isso é opinião ou é fato? Todos os mortos habitavam áreas de risco que foram ocupadas irregularmente. Isso é fato ou é opinião? Um tempinho para que vocês façam essa leitura, né, do que é fato e o que é opinião.
Vamos às respostas? Então vamos lá. As chuvas desse início de ano estão sendo a desgraça de muitos governantes? É opinião. É fato que há chuvas, isso é fato, certo? Mas quando traz a palavra desgraça de muitos governantes, desculpem, é a opinião de quem está escrevendo. Muitas pessoas só conseguiram chegar em casa no dia seguinte, isto é, ontem. Fato, não tem opinião aqui. Todos os mortos habitavam áreas de risco que foram ocupadas irregularmente. Fato, certo? Ah, mas será que esse irregularmente aqui não seria uma opinião? Não, é um fato. É uma região que não era para ter casas, né? No morro, enfim. Agora vocês vão ler novamente o trecho. A cidade, o clima e o aquecimento global têm parte nesses desastres, mas a responsabilidade maior é dos homens e, entre esses, dos administradores públicos. Eu quero que vocês expliquem o uso do acento no verbo ter. Então, olhem só, por que esse tem aqui leva acento, né? Por que às vezes leva, às vezes não leva? E vocês vão explicar também qual a relação estabelecida pelo conectivo mas. No mas, a responsabilidade maior é dos homens. Por que desse mas? O que ele expressa? A gente viu na aula anterior o mas também, né? E agora, nessa daqui, o que ele significa? Então, você vai explicar qual que é a contribuição desse conectivo para a construção do argumento. Ele fala uma coisa, ele usa um mas e ele dá mais uma ideia, certo? Então, façam esses exercícios e a gente já corrige.
Antes de dar a resposta para vocês, eu quero que vocês comparem aqui comigo essas duas frases. João e José têm profissões em comum, então eu usei o verbo ter com dois núcleos, lembram? Eu tenho dois sujeitos. E usei eles têm profissões em comum. Usei a mesma frase, eu só modifiquei a questão do sujeito. O que vocês têm que saber é que, tanto na frase de cima quanto na de baixo, eu devo acentuar. Então, não vale, quem anotou aí no caderno que precisa ter, por exemplo, dois sujeitos, sujeito composto, não é verdade. Qual é, então, a resposta certa? É que o sujeito, ele tem que ser plural. Eles, elas, certo? Tem que estar no plural. No caso do nosso, aqui do nosso texto, natureza, clima e aquecimento global são os nossos sujeitos. E por isso o tem recebeu o acento, ok? E a conjunção mas, ela indica uma relação de contrariedade, de coisas opostas, certo? Com a ideia anterior. Então, ele disse, mostra que apesar de a natureza ser responsável por parte dos danos causados aos moradores do rio, o homem é o principal vilão ao assumir não fazer a sua parte. Certo, pessoal? Agora vocês também vão responder a algumas questões. Na frase, todos os mortos habitavam áreas de risco que foram ocupadas irregularmente. Quantas orações há? E eu não estou falando das orações que vocês fazem ao acordar e ao dormir, hein? Estou falando das partes do texto que há oração. O que é uma oração mesmo, gente? Vamos relembrar rapidinho? Oração é a parte do texto, da frase, desculpem, que eu tenho verbo, certo? Então, se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Então, eu já estou ajudando vocês aí na resposta. Vocês vão me dizer quantas orações tem e como você sabe disso. Não vale dizer que a professora disse, tá? Coloquem lá como que eu sei quantas orações tem em uma frase.
Vamos lá então? Então olhem só, se eu falei para vocês que a oração é onde tem o verbo, eu tenho de verbos aqui, habitavam, verbo habitar, foram e ocupados, ok? Só que o que eu quero que vocês percebam? O foram ocupadas é uma locução verbal, lembram? Eu tenho dois verbos juntos e eles têm o mesmo significado, neste caso, né? Eu não vou contar como duas orações. Quando eu tenho locução verbal, é uma única oração. Então, o que eu tenho aqui? Uma oração e mais uma oração embaixo, certo? Olha lá, duas orações, sabemos disso, pois há dois verbos na frase. Se vocês quiserem complementar ainda, deixar melhor a resposta, escrever assim, porque nós temos um verbo simples e mais uma locução verbal. Está ótimo. Certo, pessoal? Agora, pensem aí. A alternativa que separa corretamente as orações da frase todos os mortos habitavam áreas de risco que foram ocupadas irregularmente é. Todos os mortos habitavam seria uma oração. Áreas de risco que foram ocupadas irregularmente. Então, aqui no áreas de risco começaria a segunda oração. Se vocês acham que é essa, letra A. Todos os mortos habitavam, fecha a oração, que foram ocupadas irregularmente, é a segunda oração. Se vocês acham que é essa, letra B. Ou, todos os mortos, fecha a oração e começa outra em habitavam áreas de risco que foram habitavam áreas de risco, segunda oração, e que foram ocupadas irregularmente, então, terceira oração. O que vocês acham que está certo aí com base naquilo que eu expliquei sobre as orações subordinadas? Olha lá, todos os mortos habitavam, né? Aqui, ó, eu mostro que há continuidade daquele trechinho, mas ele não é significante para o nosso exercício. Então, fecha aqui. E que foram ocupadas irregularmente seria a segunda oração. Ok? Haveria possibilidade de essas orações serem escritas em frases separadas, como no exemplo abaixo? Todos os mortos habitavam áreas de risco. E outra frase, foram ocupadas irregularmente. Esqueçam que essa daqui era a continuação dessa. Se vocês estiverem lendo um texto e encontrarem um texto escrito e essas duas frases, tudo bem? Se vocês acham que sim, digam por quê. Tem sentido completo, não tem sentido completo? O que aconteceu ali nesse meu exemplo, tá? E vocês vão então dizer sim, é possível, por quê? E vão explicar por quê. Ou não, não é possível, por quê? E vão explicar com as palavras de vocês. E aí, em seguida, eu já vou explicar para vocês, né, qual é a possibilidade e por que dessa possibilidade.
Então vamos lá, pessoal. A gente percebe que a primeira oração, ela até tem sentido. Todos os mortos habitavam áreas de risco. Ok. Mas não tem sentido, foram ocupadas irregularmente. Do que você está falando? Sabe aquele período solto que às vezes fica nos textos? Aqui aconteceu isso. Ficou jogado ali aquele trecho, certo? Então não é possível. Então, o que a gente vai escrever lá? Não, né? Não é possível. Por quê? Porque a segunda oração não teria sentido. Não, porque a segunda oração depende da primeira para que tenha sentido, ok? A conjunção responsável pela divisão das orações e também pela coesão entre elas é o que, o foram, o de ou risco. Essa é muito fácil, né? Porque conjunção vocês já estão cheios, né, de carecas de saber o que é. E se ela está fazendo ali a coesão entre as orações, então qual dessas é? Bom, vamos pensar. Risco é uma conjunção? Não, é o nome de algo, é um substantivo. O de é uma conjunção? Não, é uma preposição. O foram é conjunção? Não, é verbo. Então, obviamente que a única que sobrou foi o que, né? Isso aqui eu quero que vocês copiem no caderno, certo? Então, esse é o início da teoria sobre a oração subordinada. Vocês vão copiar lá. Quando há orações que separadamente não têm sentido completo, disse que temos uma oração subordinada, ou seja, uma oração depende da outra para que seu valor semântico seja efetivado. Se vocês quiserem acrescentar aqui a valor semântico, entre parênteses, sentido do texto, ótimo. Qualquer coisa que eu fale e que vocês achem que aquilo é um comentário que vai ajudá-los, anotem, certo? Então, copiem aí no caderno de vocês.
Pessoal, então eu quero que vocês observem aqui esses outros dois exemplos. Eu usei os nossos mesmos personagens, tá? João e José jogaram bola e foram namorar. Percebam que se eu colocar um ponto aqui no bola, jogaram bola, eu, obviamente, vou tirar esse E, vou colocar o F aqui com letra maiúscula, certo? Ficou feinho aqui, mas vocês estão entendendo aí, Foram namorar. O que que acontece? As frases, elas não só se dividiram, mas eu mantive o sentido, né? João e José jogaram bola, depois eles saíram de lá e foram namorar. Percebam que aqui embaixo é preciso que João e José voltem para casa, eu não consigo fazer isso. Ó, é preciso que João e José, ponto. E em outra frase, voltem para casa. Tem sentido? Né? Fica aquela frase perdida novamente. O que que acontece então de diferença? Eu tenho dois verbos na de cima, eu vou voltar aqui para a minha frase original, olha lá. Foram, né? Vou colocar o E aqui. E não mudei o sentido dela. Então, eu tenho uma oração coordenada, né? Eu tenho orações, mais do que uma. Aqui embaixo, eu tenho duas orações também, né? Veja que o verbo ser aqui, ele é danado, porque o é um verbo, e às vezes a gente não enxerga ele como verbo, né? E eu tenho o verbo voltem, mas eu não tenho a possibilidade de colocar ponto ali, em lugar nenhum, na verdade, porque senão eu tiro o sentido. O que isso daqui significa? Significa que a de baixo é uma oração subordinada, né? Uma depende da outra. O que é um subordinado? É aquele que é mandado por alguém, não é verdade? Então, eu dependo da ordem do meu patrão para que eu possa exercer alguma coisa, para que eu possa fazer algo, certo? Então, gente, tenham em mente isso. A oração subordinada é aquela em que uma depende da outra para existir. Eu não posso colocar um ponto ali do nada e terminar a minha oração, certo? Por hoje é isso, então. Até a próxima aula.